quero trazer aqui para o nosso encontro a segunda parte, capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, onde tem 26 itens que nós vamos examinar cada um deles. Você está na casa espírita e sua casa espírita recebe ou comunicação psicofônica ou psicografia. Há recepção de comunicações, ok? Ok. Ou qualquer um outro lugar. Então, preste atenção como é que você tem que agir como espírita diante da comunicação. Você tem que considerar esses princípios como o meio adequado para reconhecer a qualidade do espírito comunicante. Porque se você não fizer isso previamente, pergunta que não quer calar, você vai fazer o quê com essa mensagem? Você não examinou a qualidade do espírito. Então você já está tendo como verdade o conteúdo dessa mensagem? É a pergunta. Será que é assim que funciona? Então é necessário que você faça um exame da comunicação e reconheça qual o grau do espírito comunicante, que qualidade que tem esse espírito que está se comunicando. Veja bem que um primeiro ponto é conhecer todos os graus dos espíritos na escala dos espíritos. Esse é o primeiro ponto. E agora, seguir esses princípios básicos e fundamentais que constam desse item que nós vamos ler. Passo, então, ao exame do primeiro princípio, do primeiro item, né? Seguindo esse princípio é uma base, é um fundamento. Ou seja, eu não posso receber uma comunicação, entrar para análise do conteúdo, aplicar esse conteúdo na minha vida ou para qualquer coisa que seja, publicar um livro, ler para a turma que está ali assistindo a reunião, para colocar em prática na casa espírita, para colocar em prática na minha vida. Princípio básico. Quem não faz isso aqui é ignorante, desconhece e mais, é imprudente. E quando não quer esse conhecimento é leviano. Então não sejamos imprudentes, levianos nem ignorantes. Um caso é fato. Quem acompanhar esse vídeo posteriormente, ou hoje ou posteriormente, uma coisa é certa. Possuirá o compartilhamento desse conteúdo. Ignorante não será mais. A responsabilidade aumenta. Se você não quer essa responsabilidade, perfeito, desliga agora, para por aqui. Mas se você quer a responsabilidade, você vai ter o conhecimento de 26 itens que são necessários para nós acompanharmos com perfeição o conteúdo de uma mensagem pela qual os espíritos se comunicam. Eu preciso saber qual a qualidade daquele que está comunicando. Então, gente, aqui é uma mensagem que está vindo. Não pode ser qualquer um, tá? Não pode ser qualquer um. Tem qualidade. Então, vamos lá. Primeiro princípio, primeiro ponto base. Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos, senão o bom senso. O que é o bom senso? Eu não pego a comunicação e aplico. Eu examino. Eu vou verificar esse conteúdo. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos com esse fim é absurda e não pode provir de espíritos superiores. Primeiro critério é bom senso. O espírito está comunicando aí para a torta e a direita. Não vacine. Bom senso? Ou o espírito escreve lá na comunicação: eles vão introduzir um chip em você e vão saber onde é que você está e você não vai ter mais privacidade e vai uma mentirada total. Bom, eu te falo o seguinte, não precisa de inserir chip não, tá vendo o meu celular aqui, ó? Todos os aplicativos que você tem, de uma forma ou de outra, eles sabem o lugar que você está. Eu, quando vou colocar o vídeo aqui para você assistir, a gente coloca o lugar que a gente está. E essas informações que a gente dá está em todos os órgãos por aí, nos bancos, nos locais onde você comprou, nos locais onde você comprou pela internet, que você nem conhece quem. Então, tem bom senso essa informação? Não, não tem.
Então, não tem outro critério. Bom senso. Se soar como zombaria, se soar irracional, se você quiser rir do momento que você leu algo, não há bom senso na informação. Para por aí. Para por aí. Rasga, joga fora. Não perca seu tempo. Não perca o tempo. O primeiro princípio é o bom senso. Qualquer outra fórmula que afaste o bom senso, pessoal, é um exame íntimo do razoável, do proporcional, não do ridículo, do anti-ciência, do anticonhecimento, do mágico, do sobrenatural e do maravilhoso. Isso é ausência de bom senso. O bom senso afasta mágico, sobrenatural e maravilhoso. Percebeu? Primeiro princípio. Tudo que for contrário a isso, quem está comunicando, primeiro, não é superior. Você pode ter certeza que o espírito ali é de quinta categoria, independente do nome que ele usar. Pode ser Jesus, Deus, Platão, Aristóteles, qualquer coisa. Segundo princípio, apreciam-se ou julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Presta atenção. Primeiro é bom senso. Depois, qual tipo de sentimento, qual tipo de conselho ele está dando. Ele vem com uma mensagem e te inspira o sentimento do amor e da caridade. Aí ele fala da sua casa espírita, da importância dela, de que vocês têm um centro espírita que é o melhor do universo, que nenhum outro lugar tem almas tão boas como vocês. Porém, ele vem e fala assim, não vacina não, vamos abrir a casa espírita, todo mundo em contato com todo mundo, não precisa ficar distante 2 metros, pode ir sem máscara, os espíritos vão proteger, mágico, sobrenatural é maravilhoso. Ele pode ter te inspirado um bom sentimento ao mesmo tempo que inspirou também o orgulho em você. Da mesma maneira, ele também proporcionou você se tornar um anticonhecimento. Então, você veja a linguagem, veja a conexão do conteúdo. A ação dele é o que ele quer provocar em você. Então, você vai ter que partir para o fundo da mensagem. Qual, de fato, é a intenção desse espírito? Como a gente faz com qualquer ser humano, com qualquer um. Toda vez que você entra numa situação sem julgar, sem usar o bom senso, meu irmão, você vai ter um problema grave, sério. Terceiro princípio, admitindo que o bom espírito só pode dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. O que é o mal? O mal nem sempre é o que você faz para os outros. Às vezes você até está fazendo alguma coisa boa para o outro, mas muito mal para você e para aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor. Já prestou atenção nisso? Então, tem que ser um bem coletivo para você e para os outros. Não pode ser algo ruim para você. Olha, gente, eu não tenho suicídio voluntário e aquele que é o suicídio indireto. O voluntário eu sei que é suicídio e eu cometo o ato contra a minha própria vida. E o involuntário é aquele que eu pratico certos atos que pode chegar à morte. Se pode chegar à morte, eu estou produzindo um mal para mim. Se eu produzo um mal para mim, o bem não é coletivo. Então, portanto, não há um bem geral, um bem coletivo. Qualquer coisa que possa tender a qualquer coisa que seja o mal, porque veja bem, o espírito não pode me induzir a fazer um mal para mim. Eu, por livre, espontânea vontade, posso correr um risco. Mas, às vezes, por exemplo, eu me atiro sem pensar numa água para buscar alguém que está afogando. Posso até afogar junto. Posso salvar e posso morrer em seguida. São riscos. Mas foi aquela primeira impressão, você foi para fazer o bem. O sentimento primeiro que te moveu. Mas não houve nada raciocinado, pensado. Não foi nenhum espírito que te induziu. Pula? Não. Então, veja. Tudo que pode tender ao mal, ou seja, o espírito te induziu a fazer um mal para você ou para outro,
foge desse espírito léguas. A única coisa que eu possa fazer para alguém que possa ocasionar um mal para mim é aquele ato livre e consciente do dever. Eu não posso agir tendo um pensamento que em seguida vai ser raciocinado. O primeiro pensamento do espírito que age no instinto de fazer o bem, então ele agiu para fazer o bem, mas foi por instinto. Então ele tem um impulso. Esse impulso é de imediato. Não tem nada que o induziu. Quando nós estamos falando do espírito aqui, é aquele que está de fora e que traz a comunicação, mas que no fundo tende a ocorrer um mal. Também busque essa informação na comunicação. Cuidado. O quarto princípio: espíritos superiores usam sempre, né, a linguagem do espírito superior. É sempre digna, elevada, nobre, não tem qualquer mistura de trivialidade. Falou que é o espírito de Maria se comunicando por um médium, aí foi lá escrever um livro. No meio do livro, você tem várias comunicações desse espírito de Maria que está ali comunicando com linguagem trivial, que é do nosso dia a dia. Corre desse espírito, porque não tem Maria ali. A Maria que a gente tem notícia lá da mãe de Jesus, ela só pode ser um espírito, depois de 2000 anos, com uma certa envergadura, não vai usar uma linguagem trivial se nós conhecemos pelo relato quem é esse espírito que recebeu a figura de Jesus reencarnado. Então, só para dar um dado, né? Então, o trivial é o comum, do dia a dia. O espírito superior não usa esse tipo de linguagem. Ele usa uma linguagem que você vai compreender, mas que ela não é trivial, comum, leviana. Eles dizem tudo com simplicidade e com modéstia. É superior, mas é humilde, modesto. Então, ele nem vai colocar terrinha no seu pé para aflorar seu orgulho, e muito menos ele vem como um orgulhoso. O espírito, então, nunca se vangloria, não fazem jamais exibição de saber, nem de sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é vulgar, é sempre reflexo de quê? De algum tipo de paixão humana. Perceba, ódio, inveja, o orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, sabe? Vai lá, pode ver que tem ali. E aí o Kardec vai dizer, né? Toda expressão que revela baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade, mordaz no falar, né? Sempre usando uma linguagem mordaz, ferina, é sinal característico da inferioridade do espírito. Mas às vezes eles vêm misturando com uma palavrinha ou outra aqui e ali, viu? Então tem cuidado aí, né? Então ele prossegue, né? E de mistificação. Mistificação. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado, tem espírito aí que o nome ficou respeitável e venerado e que vem com um tanto de, sabe, informação que precisa ser analisada. Bom senso, né? Bom senso principalmente, pessoal, tá? Uma outra questão, então, aqui, que é o quinto princípio. O quinto princípio. Não se deve, né? Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo. Não é o estilo da escrita, não é o aspecto formal que ele escreve. Você precisa sondar o íntimo, analisar a palavra que ele usou. Então, vale mais o conteúdo de quem é o espírito comunicante. É isso que o Kardec está mencionando aqui. Mas tem gente que está preocupado em saber quem é o diabo do espírito que está falando, né? Que é uma coisa louca, né? Analisar suas palavras, pesar friamente, maduramente e sem prevenção, ou seja, sem preconceito. Você nem pode santificar o espírito, nem tê-lo como um espírito mau. Não, você vai sem preconceito, sem prevenção e vai buscar, dentro do espiritismo, com os princípios que a gente conhece, analisar a informação, a mensagem e ali verificar a procedência e o conteúdo. Nós estamos aqui absorvendo os princípios importantes para identificar quem é o espírito que está comunicando e qual a qualidade, qual a elevação moral desse espírito. Toda falta de lógica, de razão,
de prudência não deixa dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. Presta atenção. Você já estudou lógica? Premissa maior, premissa menor e conclusão? Você já estudou a lógica racional, a lógica dentro da filosofia? É disso que ele está falando. Razão, conhecimento, ciência, prudência. Se eu não conheço do que se trata, eu vou primeiro conhecer do que se trata, para depois vir analisar. Não pode, então, deixar qualquer sombra de dúvida, dependendo do nome. O espírito é um espírito fraco, um espírito imperfeito, um espírito que é igual a gente mesmo. Então, ele não vai ajudar, não. A linguagem dos espíritos, sexto princípio, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. Ou, um espírito que se comunica usa certo nome. Vem outro, usa o mesmo nome. Vem outro, usa o mesmo nome. Por quê? Para facilitar. Mas, às vezes, são vários espíritos se comunicando ali, trazendo a informação necessária, mas, para nós, ele está se identificando, porque para eles pouco importa o nome. O que importa é a substância, o conteúdo, né? Então, também não é pela forma da mensagem, porque, às vezes, o médium pode ter um alto grau de conhecimento, como um conhecimento mediano ou um conhecimento menor. E esse conhecimento que o médium tem, que será também utilizado para o espírito se comunicar. Ele é um veículo, né? Ele é um meio ali. Então, tem a influência do médium. Então, não vai pela forma, mas pelo conteúdo, pela substância das ideias. Prosseguindo, as ideias são as mesmas, seja quais forem o tempo e o lugar. Um espírito superior, ele pode ter se comunicado há 2000 anos atrás, como hoje. A linguagem será a mesma. A ideia é a mesma, porque é uma ideia sublime. Ah, mas ele não evoluiu? Nós estamos falando da ideia quanto ao bem, quanto à moral que vai desenvolver o espírito, né? E utiliza-se, claro, para o conteúdo, a parte intelectual, que é o conhecimento. Essa dá a forma, mas aí a substância, o conteúdo. O que ele está dizendo, né, que quanto mais elevado, esse grupo de espíritos, eles têm as mesmas ideias, né? Essa família de espíritos. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, ou seja, nós temos ideias que está na codificação, que já era passada pelo próprio Jesus nos relatos evangélicos. Só que lá veio de uma determinada maneira, hoje vem de outra, mas o fundo é o mesmo, a substância é a mesma. A circunstância, aquele contexto é que não permitia ser como hoje, na atualidade. As dificuldades, né, que acontecem, ou a facilidade de comunicação. Mas, entre uma mensagem e outra, não há contradição. Quando você analisa o fundo, não tem contradição. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizem, uma das duas é evidentemente apócrifa. Então, assinou com o nome venerando A, veio outra com o nome venerando A, mas as mensagens são contraditórias. Gente, tem gente que usou a mensagem do Allan Kardec aí que contradiz tudo que ele escreveu. O espírito pode evoluir no mundo espiritual, retrogradar, zero chance. Então, me desculpe os mentirosos, tanto no plano espiritual quanto no plano dos encarnados. Falsificadores, mistificadores. Usaram o nome venerando aí para trazer uma mensagem pífia, apócrifa, né? Sem substância, sem conteúdo. A verdadeira mensagem é aquela que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando união e caridade e outra tendendo a semear discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. O item 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, se calando ou confessando sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio de choque, que choque o bom senso, revela fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. Aqui, questão da vacina nos centros espíritas aí.
O pessoal pode querer tacar pedra à vontade, não tem problema não, meu couro é grosso. Pode discordar, pode dar o dislike aí, não tem problema não. Mas são mentirosos e hipócritas. E tô no princípio número 7 da questão 267, segunda parte, capítulo 24, identidade dos espíritos, saber quem são, né? 8º princípio, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade como predizem o futuro. O cara está dizendo como é que já chegou e vai ficar o cara que morreu da Covid no mundo espiritual, já está dizendo para que vem a pandemia, o que será depois, e isso e aquilo, e faz uma salada mista, gente. E tem gente achando que está, show de bola, batendo palma, né? Não, espírito bom e superior não quer morte de ninguém, não quer ninguém correndo risco, ele quer fraternidade, ele não quer que a gente se mate, né? Ele não quer ver irmão matando irmão, ele quer ver todo mundo vivendo em harmonia. Se precisar ficar na tua casa confinado, fique. O espírito quer isso. O espírito quer que você não corra risco, nem que ninguém corra risco ao seu lado, pela sua imprudência ou leviandade. Os que querem isso são levianos, né? Então eles têm facilidade para prever o futuro, né? E se referem com precisão aos fatos materiais, os quais nós nem podemos conhecer. Os próprios espíritos superiores não falam tudo, porque nem tudo nós estamos amadurecidos para ter o conhecimento. Pode até conhecer o futuro, porque eles têm uma visão mais ampla, né? Aquela figura de linguagem que o Kardec usa, né? Subiram no topo da montanha, do topo da montanha pode ver mais longe, enquanto quem está no caminho só consegue ver o que está diante dos seus olhos ali, né? Que pode se obscurecer por esse ou por aquele obstáculo. Mas se você sobe num ponto alto, numa árvore muito alta ali, você consegue ver a distância, os perigos que pode ter lá na frente, né? Então é sempre ter isso em mente. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir coisas futuras quando o conhecimento é útil. E tem a ver, por exemplo, com o nosso planejamento reencarnatório, com os compromissos que nós assumimos, né? Então, dá ali uma possibilidadezinha da gente ter uma visão mais ampliada, só que não precisam datas e também não precisa que o acontecimento vai acontecer mesmo, né? Isso vai acontecer em tal data. Todo anúncio de acontecimento para a época certa é indício de mistificação, gente. Olha aí, data limite, né? Essas coisas todas aí. Se a pessoa tivesse lido esse princípio 8º aqui, ele falaria assim: mentiroso quem inventou essa data limite. Mentirosão, hipócrita, errado. O espírito contou uma coisa aí que não tem nada a ver com nada. Viu? Baseado em qualquer coisa. Mistificação. 9º princípio. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, ou seja, não fico falando demais. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível, ou seja, compreensível por todos, não exigindo esforço para compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu justo emprego, né? Os espíritos falam: entendei-vos quantas palavras. Os espíritos inferiores ou pseudo-sábios escondem sobre frases empoladas o vazio de suas ideias. Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou obscura, a pretexto de parecer profunda, né, gente? Prestem atenção nisso. 10º princípio. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem se impor, apenas aconselham. Se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. E todo espírito que se impõe traz sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem crença cega e nunca se apelam para a razão, pois sabe que a razão lhes tiraria a máscara. 11º princípio, gente. 11º princípio. Os bons espíritos não fazem lisonjas, não joga terrinha no pé de ninguém. Aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e
procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação da parte de um espírito que toma um nome pomposo. 13º princípio. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem se impor à credulidade. Fora, soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Viu, gente? Continuando na segunda parte, capítulo 24 da questão 267 de O Livro dos Médiuns, 14º princípio. Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes bastante venerados e só com muita reserva aceitar o que dizem. Nesses casos, sobretudo, é que um controle severo se torna indispensável, porque é frequentemente a máscara que usam para nos levar a crer em pretensas relações íntimas com espíritos excelsos. Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para induzirem a atos lamentáveis e ridículos, né? Como tem muita gente aí se prestando a atos lamentáveis e ridículos, né? Estão sendo usados aí pelos espíritos maus, pelos espíritos indolentes. 15º princípio. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, têm apenas em vista um fim sério, eminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeita todas aquelas que não tenham esse caráter, ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos às mistificações desagradáveis. A questão de adotar uma informação, uma mensagem, uma comunicação, sem estudá-la. 16º princípio. Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam nos comprometer. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de expor o mal, enquanto os bons procuram abrandar os erros, pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de pérfidas insinuações. 17º princípio. Os bons espíritos só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho que não for estritamente conforme à mais pura caridade evangélica não pode provir de espíritos bons. Cuidado que tem aqueles que misturam a conhecimento com a informação com coisa dessa natureza. Então tem que observar todos os princípios aqui, não um só, tá? 18º princípio. Os espíritos bons só dão bons conselhos, perfeitamente racionais, que falam a conhecimento, a razão. Toda recomendação que se afaste da linha reta ou do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estreito e, portanto, pouco digno de confiança. Então, você pega lá no Livro dos Espíritos as leis morais, né? Todas as leis morais que foram divididas consoante os 10 mandamentos ali, e vai observar se algo é contrário. Se for contrário, gente, aquelas leis lá são imutáveis, não dá. O Espírito vira para você e fala que a pandemia é algo planejado no mundo espiritual. O mundo espiritual reserva para nós, na questão 737 de O Livro dos Espíritos, que essas coisas não são usadas como estratégias pelos espíritos, né? Então, tem algo aí irregular. 19º princípio. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se revelam por sinais materiais que ninguém poderão enganar. A ação que exerce sobre o médium é, às vezes, violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, agitação febril, convulsiva, que contrasta com o quê? Calma e suavidade dos bons espíritos. 20º princípio. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são simpáticos. Já percebeu isso no movimento espírita, gente? Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos, principalmente as pessoas que podem desmascarar a sua impostura, são visadas pela sua maldade.
Eu já percebi que basta a gente pegar uma comunicação de qualquer espírito aí, de qualquer médium, e vir analisá-la sob a ótica espírita, gente, nós recebemos o pessoal lascando o porrete na gente. Por quê? Porque são animados por maus espíritos. Estou falando do caráter dessas pessoas. E também são influenciados por espíritos da mesma ordem. Prossegue no 20º princípio, né? As criaturas fracas, impressionáveis, se tornam alvo de seu esforço para levá-las ao mal. Usam sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. 21º princípio. Os espíritos, os que tiveram na Terra preocupação exclusiva material ou moral, se ainda não conseguiram se libertar da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Então, o preconceituoso e o materialista leva lá para o mundo espiritual e ele, quando se comunicar, vai trazer o quê, gente? O que você espera dele, né? Carregam parte dos seus preconceitos, das predileções e até mesmo de manias que tiveram aqui. Isso é fácil de reconhecer pela linguagem que eles usam nas comunicações. 22º princípio. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam como uma espécie de ostentação não são nenhum sinal de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. 23º princípio. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Mas tem gente pegando pessoas que foram determinadas personalidades aqui na Terra e estão transformando elas em personalidades com o suprassumo do conhecimento espírita, da ciência, da moral cristã, enfim, até parece que é acima do próprio Cristo, mensageiro da doutrina moral, né? Que os bons espíritos vêm trazer para todos nós, né? Então, 24º princípio. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis, picantes, nunca banais. Entre os zombeteiros, mais que não há grosseiros. A sátira mordaz é feita sempre muito a propósito. Eles querem angariar algum fim de induzir ao erro, né? 25º princípio. Estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sob o aspecto moral, se reconhece sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará, né? Então, no 25º, meio que volta lá no primeiro princípio, que é o do bom senso, e fala para a gente nos manter vigilantes, sempre vigilantes com qualquer comunicação que venha do mundo espiritual. Vigilantes, para que a gente sempre possa obter o máximo de aprendizado com qualquer comunicação, né? E, por fim, o 26º princípio. Para julgar os espíritos, como para julgar os seres humanos, é necessário antes saber julgar a si mesmo. Escala espírita, eu me incluo em que ordem? Quem eu sou, quais minhas paixões, minhas propensões, quais as virtudes já adquiridas, quais as que eu preciso, quais já estou no caminho, quais eu preciso me voltar, me mirar a elas. Juízo de mim mesmo. E aí faço juízo de mim. Vou julgar o quê? Os meus semelhantes. Mas não é julgar, apontar o dedo. É conhecer com quem eu me relaciono. Prudência. E assim eu julgo os espíritos para saber, segundo o João Evangelista, se eles são de Deus, obviamente, e se são de Deus é aqueles que já são superiores, no sentido de que já podem ver, compreender e serem os missionários da divindade para, de fato, então, transmitir a mensagem que Deus quer transmitir, não a mensagem que eu crio aqui e quero passar para você.
Então, muita coisa aqui que eu falei, você vai ter que analisar com prudência, julgar adequadamente, afastar o que é ruim, tirar a periferia e absorver o que tem fundamento, né? Então, para julgar os espíritos, como para julgar os seres humanos, é necessário antes saber se julgar a si mesmo. Quem não sabe quem é, não sabe quem o outro é. Há, infelizmente, gente que toma sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Eu não sou a medida do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Eu não sou. Eu estou em aprendizado, em constante aprimoramento. Tudo. Então, eu preciso ter o quê? Um processo de aprendizado. Eu preciso ter meios de julgar. Então, eu preciso ter elementos. Esses elementos estão na filosofia espiritualista, na psicologia espiritualista racional, na filosofia espiritualista racional, nas ciências, no conhecimento do espiritismo e da base que fundamenta o espiritismo, para eu não ficar falando bobagem. Porque tem gente que fala do que interpretou. E vai dizer assim, não, mas foi dito isso, isso e aquilo lá no Livro dos Espíritos. Mas por que chegou lá? Onde estão aquelas palavras? Aquelas palavras foram colocadas lá, por quê? Com base em quê? Aí eu chego aqui no século XXI com a minha cabeça, nunca estudei espiritismo e quero avaliar que a questão A, B ou C, ela significa isso, aquilo e aquilo outro. Não. Eu tenho que ter o conhecimento cognitivo a priori. O que levou Kardec a perguntar para os bons espíritos e os bons espíritos responder de determinada forma e não de outra? E qual foi a base que se chegou para obter aquele conhecimento? Qual que é a parte que coube aos seres humanos? Qual é a parte que coube aos espíritos? E qual a parte que cabe a nós, os aprendizes? Isso é importante. Então, prosseguindo no 26º princípio. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver, as ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mal aos seus olhos. Ou seja, o mal julgador por si julga os outros. Falta a essas criaturas, ou aquelas que pegam a sua opinião como medida exclusiva do bem, do mal, do verdadeiro e do falso, falta a elas, evidentemente, a primeira condição, a reta apreciação, que é o quê? O juízo. Juízo. Eu preciso fazer juízo das coisas. Eu preciso julgar. Eu não abraço a ideia porque veio dessa ou daquele lugar. Não, eu faço um juízo. Eu vou aprender, apreender, né? Compreender. Não basta ver, é preciso compreender. Então, falta para esses indivíduos, essas criaturas, aquela primeira condição, a reta apreciação, a retidão do juízo. O juízo precisa ser reto. Reto no sentido de saber fazer um julgamento justo. O julgamento justo ele só é feito quando parte de conhecimento cognitivo a priori. Eu sei qual é o objeto do que se trata, eu investiguei o objeto do qual está se falando, eu estudei sobre isso, eu tenho informações sobre isso, então eu posso julgar. Fora disso, eu não tenho elementos. Mas elas nem percebem, e esse defeito é o que mais enganos produz, né? Todas estas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos. Completamos-las com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Num outro momento, num outro dia, a gente examina a questão 268, que seria mais questões para tratar da identificação dos espíritos. Gente, identificar os espíritos é a base da comunicação com os espíritos, senão a gente não aprende nada, senão o espiritismo não serve em absoluto para nada, para qualquer um de nós, entende? É disso que se trata, é disso que nós estamos falando aqui. Agradecendo a todos que puderam estar conosco e aqueles mais que tiverem a pachorra, a paciência de compartilhar conhecimento genuíno espírita conosco, a gente então se encontra num próximo vídeo. Até lá, pessoal!